Professor, é um prazer muito grande estar aqui, não só no IVEPESP, mas também na companhia de são ilustres colegas. Eu quero agradecer o convite e dizer que eu falei que o Anderson ia levar 15 minutos. E eu vou tentar me manter dentro do limite o mais possível. Mas o tema é tão amplo, tão complexo, tão bonito, que é difícil a gente se manter mesmo dentro do tempo. Mas eu vou tentar fazer o resumo dos resumos, né? Em primeiro lugar, eu faço mais umas questões aqui que eu trago e umas dificuldades que eu encontro. Eu tenho uma tendência não é por ceticismo, mas é por uma questão de treinamento de estratégias, é de olhar os problemas e não as conquistas. A gente olhando os problemas, a gente tem forma de encontrar solução e ter conquistas depois, mas eu não gosto de olhar muito para as conquistas para trás, eu prefiro olhar nas dificuldades que nós enfrentamos. A primeira questão é a seguinte, pelo tema, eu perguntaria o seguinte, por que o setor privado investiria em projetos de CIT das universidades? Esse já é um problema muito sério, porque eles têm suas dificuldades tributárias, eles têm uma porção de impostos que eles têm que pagar, eles têm que competir. Então, o setor privado tem muitos problemas. Se não houver uma indução, realmente uma procura, toda a minha experiência mostrou que os projetos bem-sucedidos, talvez tirando esse projeto do ITA, que é um projeto integrado muito bonito, é o próprio mini PBDCT, né, dentro de uma instituição, tirando esse tipo de experiência bem-sucedida, eu vejo que o empresariado, eles têm tantas dificuldades no Brasil e são tão acomodados porque nós temos um enorme mercado, pouco qualificado e que vender nesse mercado é relativamente fácil. Então, eles não procuram ser competitivos internacionalmente, não procuram desenvolver suas tecnologias, os próprios estudos do Pintec sobre inovação no Brasil mostra que a grande maioria das nossas empresas ou está comprando tecnologia externa ou está fazendo inovação de processo e não de produto. Nós fazemos muito pouca inovação de produto. Por quê? As empresas não sabem nem o que elas precisariam desenvolver para ser competitivas. Eu tenho experiências muito próprias disso. Eu tenho, por exemplo, quando eu era diretor lá em São Carlos, nós soubemos que a cachaça brasileira não entrava nos Estados Unidos. E nós conversamos com o pessoal da Química, o pessoal de Pirassununga, dissemos, vamos fazer um estudo juntos. Vamos ver se nós conseguimos furar esse bloqueio das agências americanas, melhorando a qualidade da cachaça a partir da análise química. Hoje, o Brasil exporta muita cachaça para o exterior, para os Estados Unidos em particular, e para a Europa, em muitos lugares. Tanto que a cachaça hoje é conhecida como uma bebida brasileira, né? Internacionalmente. Então, é preciso que se procure. Esse é o papel um pouco das universidades, que geralmente elas não fazem. Elas acham que a empresa vai descobrir o que ela precisa. Ela não descobre o que ela precisa. Ela tem que conversar com a universidade para descobrir o que a universidade pode fazer por ela e a universidade se pôr à disposição para encontrar as soluções que a empresa precisa para poder ser competitiva. Temos um problema sério, nós temos obstáculos muito sérios. Se a gente olhar, por exemplo, os índices de competitividade internacional, nós vemos que as empresas brasileiras têm um mercado muito grande, que é bom para elas, né? Mas sofrem com a legislação violentamente, tempo de abertura de empresa, tempo de fechamento de empresa, a questão do sistema de contratação e demissão, gastam 105% do valor de um salário para poder ter um empregado. Então, tudo isso são problemas complicados de superar e que, infelizmente, a universidade não pode ajudar, mas pode ajudar elas a melhorarem seu desempenho. Uma vez eu estive conversando num congresso internacional com um grande empresário de São Paulo, e ele dizia assim, vocês falam da fazer relação universidade-empresa, mas eu não consigo conversar com a universidade brasileira, porque ela não tem prazo, ela não tem compromisso com uma entrega, então eu não tenho muito esperança de poder interagir com a empresa brasileira. Aí eu pedi a palavra e perguntei, mas o senhor gostaria de ter mais competitividade com apoio de centro de ciência e tecnologia? Aí falou, claro que eu preciso, mas infelizmente eu não conto com as nossas universidades. Eu digo, está ótimo. Então, com que universidade estrangeira o senhor conta? Não, eu não tenho contato com nenhuma universidade. Então, o senhor não está precisando.
Se eu precisasse, eu estava buscando uma solução, fosse nacional ou fosse internacional. Então, é conversa fiada, balela isso aí, né? Então, vamos trabalhar juntos, não vamos ficar nessa de um acusar o outro, porque isso não nos leva a canto nenhum. Então, eu acho que a primeira coisa é essa proatividade dos centros de ciência e tecnologia para buscar nas empresas, colocá-las dentro dos seus conselhos, colocá-la dentro dos seus programas de curso. Quando vai fazer um programa de curso, traz a empresa correspondente, discute o conteúdo, faça com que ela se envolva, faça com que ela se interesse. Eu acho que essas coisas a universidade tem que ter essa proatividade, né? E eu acho que seria muito importante criar, como o ITA fez, pequenos PBDCTs, se não amplo, seria ótimo, que eu tenho saudade daqueles grandes, antigos, mas pelo menos criar localmente os hubs, onde se possa fazer ligação entre diferentes setores, setor público, setor privado, empresas, universidades, etc. Né? Bom, isso no que diz respeito à pesquisa propriamente dita, CIT. Outra forma de conseguir recursos das empresas é através, por exemplo, da formação específica das empresas que têm interesse, por exemplo, em certas áreas, formar mestrado em certas áreas de interesse dela, ou dar mesmo cursos dentro da graduação específica para direcionar futuros profissionais para a sua empresa, que eles podem ajudar a financiar rapidamente. Outra forma seria doações, por exemplo, né? As universidades brasileiras não têm conseguido captar doações, as leis não ajudam também. Fez uma lei de doação que pouco melhorou e nós continuamos praticamente sem doação. Quando se fala de doação de R$1 milhão, as pessoas acham que é fantástico. Doação de R$1 milhão é muito pouco, né? Pensar uma universidade com tantos alunos e tantas pesquisas em andamento e tantas demandas, R$1 milhão é muito pouco. Eu acho que é um esforço deve ser louvado, mas nós temos que encontrar uma forma. Quando se doa, por exemplo, e a universidade recusa, então ela está dando um mau recado. Está dando um recado assim: não invista aqui. Não invista aqui, que nós não queremos setor privado aqui mandando na gente. Como se fazer uma sala fosse mandar em alguém, né? Mas, em todo caso, é uma questão ideológica, talvez, que tem que ser superada. E quando a universidade pede auxílio, ela pede auxílio de uma forma um pouco humilhante, muitas vezes. Quer dizer, nós não podemos pedir auxílio, doação, para tampar goteira. A gente tem que pedir auxílio de doação para criar projeto de interesse nacional. Não precisa nem ser da indústria, mas tem que ser nacional. Por exemplo, um centro de saúde importante, o financiamento ao estudante carente, esse tipo de coisa. Então, e isso tem que ser muito transparente para que as empresas sintam-se à vontade, sabendo que aquele dinheiro vai ser dirigido para aquele fim que ela realmente aplicou. Né? Outra coisa. Um terceiro ponto que eu acho que seria importante lembrar é o seguinte: na Inglaterra, existem estudos mostrando a importância de doutores dentro das empresas, não só como técnicos, especialistas, mas dentro, inclusive, dos próprios conselhos administrativos. Por quê? Porque eles têm uma outra visão, eles têm uma visão mais ampla dos fenômenos, dos processos. Então, eles trazem uma contribuição inestimável, que não se encontra só com o tipo de tese, o tipo de trabalho, o tipo de área específica dele. É a cultura que ele traz da universidade que traz uma qualidade para as empresas e para a gestão das empresas. No entanto, no Brasil, segundo alguns dados que eu recolhi recentemente, há 25% de doutores que estão desempregados. Então, ou nós não estamos formando doutores adequados, ou, de fato, não há demanda. Né? É uma coisa que nós precisamos analisar. Estou trazendo problema, não estou trazendo solução. Então, nós temos formando doutor, relatórios dizendo estamos criando mais doutores, formando mais doutores, todo mundo, oh, que legal, que legal, que legal, bom. E aí? Onde eles estão indo? Estão indo para onde? Para a universidade? Estão indo para as empresas? As empresas estão contratando doutores? Não estão contratando doutores? Então, eu acho que essa é uma outra coisa que precisa ser refletida. Será que os doutores estão sendo formados nas áreas pertinentes? Áreas eficazes? Não sei, eu trago dúvidas, né? Então, você sabe que existe um ciclo muito conhecido que é o seguinte: a ciência gasta dinheiro para criar, né? Para criar conhecimento. As empresas inovadoras usam o conhecimento para criar dinheiro, né? Então, esse ciclo tem que ser bem montado.
Então, e vale muito o papel das universidades para induzir esse ciclo, né? Um problema, por exemplo, já terminando, que eu acho me preocupa, é que nós falamos muito dos nossos estudantes serem inovadores, mas eu não vejo nenhum treinamento, por exemplo, de professores nas áreas de engenharia para mentoria de inovação. Quando vai fazer mentoria de inovação, traz um cara de fora da instituição. Quando o professor tivesse um treinamento mínimo de mentoria, existem inúmeros compêndios sobre como criar uma startup, como fazer, trabalhar a inovação. Eles podiam ajudar os alunos desde o princípio, não precisava chamar uma pessoa de fora quando o cara está no fim do curso para fazer uma coisa de inovação. A inovação pode ser vivida no dia a dia, desde que os professores tenham uma formação mínima, saber como é que funciona uma inovação, como é que ela pode ser bem conduzida, porque ela tem o famoso fosso da inovação, né? E que a empresa chega num certo porte e ela sucumbe, não consegue crescer. E esse é um dos problemas que, por exemplo, algumas consultorias internacionais já diagnosticaram. O Brasil tem pequenas empresas e mega empresas. O Brasil não tem empresas médias, porque existe um fosso entre a pequena empresa e a grande empresa que no Brasil não se consegue passar. E só para terminar, dizer aos meus amigos engenheiros que o Brasil formava muito mais advogado do que engenheiro. Isso internacionalmente é chamado país burocrático. E existe um outro tipo de país que chama país inovador, que tem mais engenheiro do que advogado. Nada contra os advogados, mas isso reflete a estrutura social e econômica do nosso país, que nós temos que lutar com isso, porque o Brasil é o país da lei, é o país da regra, é o país da norma, é o país que inibe a inovação porque ele burocratiza todos os processos. Então, esse é um outro problema que nós temos que enfrentar. Senão, vai ser difícil trazer os recursos e a colaboração universidade-empresa que nós desejamos. Sinto não ter sido assim tão otimista, mas eu acho que a gente tem que olhar a realidade para tentar melhorar o nosso desempenho global. Mas eu acho que o Brasil vai caminhar, né? Nós temos muita gente boa nesse país e se a gente tiver o realismo de trabalhar e trabalhar unido, dentro de programas, de hubs, de sistemas tipo PBDCT, eu acho que o Brasil pode caminhar e temos que acelerar o nosso processo, porque está todo mundo caminhando. Nós não podemos nem ficar para trás da África, né? Que a África já está encostando na América Latina. A América Latina está nadando já apertado. Muito bem. Então, é isso. É só isso que eu queria dizer. Vocês desculpem aí a pressa, mas o tempo é curto. E se tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Obrigado.